Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa série Oração Inteligente. É uma alegria muito grande para nós estarmos aqui e poder ministrar mais uma aula. Eu espero que vocês estejam gostando e eu queria que vocês deixassem o seu comentário aí, escrevessem realmente para que pudéssemos acompanhar como está o andamento do aprendizado de vocês. Antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, eu gostaria também de deixar aqui o meu agradecimento, porque vocês observam aí a gente gravando essas aulas, fazendo as transmissões, mas por trás das câmeras também existem algumas pessoas que estão trabalhando fortemente para que o conteúdo chegue com qualidade para todos vocês. Eu queria deixar minha gratidão aqui, o meu agradecimento ao nosso irmão Lucas, que está por trás de toda a edição, está por trás de toda a transmissão. Não tem sido fácil, são muitas lutas. Para vocês que estão assistindo daí, parece ser fácil, mas daqui é muito difícil. Então, Lucas, obrigado. Você é uma bênção em nossas vidas e que Deus continue te abençoando e que você possa continuar nos ajudando para o crescimento do reino. Então, fica aqui o nosso agradecimento para você, Lucas. E entrando já na nossa lição de hoje, eu queria apenas fazer uma retrospectiva rápida. Aprendemos na semana passada, com a primeira aula, que a nossa oração, a importância da gente orar. Então a nossa oração, ela não pode jamais ser egoísta. Outra coisa, Deus nunca vai dar tudo aquilo que a gente quer. Deus, como um bom pai, Ele vai dar aquilo que nós precisamos. Então nós devemos, como Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 2, no verso 1 e 2, nós aprendemos que as nossas orações devem ser com súplicas, os nossos pedidos, com a nossa oração mesmo, falar com Deus, lançar nossa ansiedade, preocupação, as intercessões egoístas, lembra? Eu falei sobre o egoísmo, não ser egoísta, orar por outras pessoas e com ações de graças. Então nós aprendemos quando nós devemos orar também, ou seja, em todo o tempo, antes de qualquer coisa, nós devemos iniciar sempre com oração. E hoje, na nossa aula 2, dando continuidade, a gente começa a aprender que o dinheiro, você ter fama, sucesso, várias coisas que as pessoas desejam e almejam na vida, elas podem trazer várias coisas. Mas existem algumas coisas, como por exemplo, a paz que excede todo entendimento, um caráter aprovado por Deus só através da oração que nós podemos ter. Então, você que está me assistindo aí, a oração deve ser a primazia em sua vida, a coisa mais importante para você. Não comece nem termine o seu dia, não inicie qualquer empreendimento, não inicie qualquer coisa da sua vida sem oração, porque sem ela você não terá sucesso na sua vida. Então, eu começo a observar, ainda voltando nessa carta que Paulo escreveu a Timóteo, que no capítulo 2, no verso 1, então nós lemos que antes de tudo, o Paulo está recomendando que nós façamos as nossas súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então eu falei na aula passada que nós não devemos apenas orar por aquelas pessoas que nos fazem bem, por aquelas pessoas que nós gostamos, aquelas pessoas que são engraçadas. Não, nós devemos orar também e principalmente por aquelas pessoas que nos ferem, por aquelas pessoas que nos machucam, por aquelas pessoas que fazem mal pra gente. Sabe por quê, queridos? Porque quando você não tem o coração em paz com essas pessoas, você fica prisioneiro dela. E o perdão, você orar pela vida delas, você não está sendo bobão, você está fazendo algo de bom, é para você em primeiro lugar. Claro que você interceder pelos outros é muito bom, mas é para você em primeiro lugar. Porque quando você não perdoa, quando você não ora por essas pessoas, você não tem paz e você se torna refém, você se torna prisioneiro delas. Tudo que você faz, você fica pensando, poxa, isso aqui, a sua vida não segue. Então, a partir de hoje, se você ainda não fazia isso, comece a orar pelas pessoas que te fazem bem e principalmente por aquelas que te machucam, aquelas que te fazem mal. Ore para que elas sejam prósperas, para que elas sejam abençoadas e você vai ver o poder que isso vai trazer na sua vida. Outra coisa que eu vejo, aí o versículo 2, Paulo dá continuidade assim, orem também, façam por todos os homens e pelos reis e por todos que exercem autoridade,
para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Então por que nós devemos orar pelas pessoas que nos fazem mal, as pessoas que nos fazem bem, ou seja, todas as pessoas? Por que nós devemos orar por reis, pessoas que exercem autoridade, ou seja, governantes, líderes? Por quê? Para que tenhamos aqui uma vida pacífica, tranquila, com toda a piedade e dignidade. Você não vai ser prisioneiro de algumas pessoas, de algumas situações, de algumas coisas. Você vai ter uma vida com piedade e dignidade, uma vida pacífica, uma vida tranquila. E eu falo isso daqui, e eu quero dedicar um pouco do nosso tempo de hoje para falar sobre isso, porque nós vivemos já há alguns anos período de turbulência política, principalmente no nosso país. Porque hoje tem extrema direita, extrema esquerda, o centrão, cada um hoje, as pessoas estão se tornando doutores em política. Cada um tem uma opinião e principalmente com as redes sociais isso facilitou o desabafo das pessoas. Hoje qualquer um chega numa rede social e utiliza ela para despejar suas opiniões sobre como liderar, como governar, que tal político faz isso, tal. Independente, claro, você como cidadão, você tem um dever de cobrar os seus direitos, mas todo cidadão tem deveres, e principalmente nós como cidadãos do céu, nós como filhos de Deus, nós temos alguns deveres para cumprir, e aqui está um deles. Nós devemos orar por toda a liderança, seja ela dentro da nossa casa, nosso pai, a nossa mãe, as pessoas de autoridade dentro do lar, pelos prefeitos, pelos vereadores, os governadores, o presidente. Então você tem um dever como cristão de orar, independente da sua opinião política, independente se você gosta de tal governante, se você não gosta, se ele está fazendo certo ou errado. Aí, como eu disse, entra na questão do seu direito. Você tem direitos que podem ser cobrados das formas corretas, mas como um cristão, você nas suas orações tem por obrigação orar por todos os governantes, todos aqueles que exercem autoridade, sendo ele corrupto ou não. E aqui eu abro aspas, não estou defendendo a corrupção, certo? Não estou defendendo o erro, não estou apoiando o erro. Aqui está uma coisa, mas orar por eles nós temos por direito e obrigação. Se está tudo errado, aí que nós devemos orar mesmo. Antes de ir para o Facebook, antes de ir para o Instagram, antes de ir para as ruas protestar, novamente, não estou dizendo que talvez não devamos fazer isso, mas antes de tudo, antes de fazer isso aqui, nós devemos em primeiro lugar orar por essas pessoas. Se está tendo corrupção, vamos fazer vigília ao invés de fazer protesto. Vamos fazer vigília para a gente orar e interceder para que o poder de Deus realmente caia sobre esses líderes, esses governantes. Então nós devemos em primeiro lugar orar para os nossos líderes. Todos, seja ele de maior nível de autoridade até um menor. Nós temos como um dever de cristão orar por eles. E aí eu começo a analisar um pouquinho agora, eu me lembro de Daniel. Daniel, eu cheguei até a citar um pouco sobre a vida de Daniel na aula passada, mas hoje eu vou me aprofundar um pouco mais. Daniel, ainda cedo, ainda jovem, ele foi retirado da sua terra. Ele foi retirado do seu povo e ele foi levado para uma terra que não era conhecida, para a Babilônia. E lá, assim que ele chegou lá, ele abriu mão de todos os manjares do rei, como nós conhecemos a história de Daniel. Daniel em nenhum momento deixou com que a Babilônia entrasse nele, mas pelo contrário, 3 vezes ao dia Daniel orava, buscando conexão com Deus. Daniel sabia que ele estava num mundo corrompido. Daniel sabia que ele estava num mundo de trevas. Então ele precisava se conectar com Deus, orar buscando a Deus, para que ele pudesse realmente conseguir ser próspero ali, para que ele pudesse realmente ser uma referência. E a gente viu que Daniel, entrou o rei, saiu o rei, entrou a autoridade, saiu a autoridade. Daniel sempre se mantinha com uma constância. Daniel, ele sempre esteve em evidência. Por quê? Porque ele era bonitinho? Porque ele era o cara. Porque ele orava. Quanto mais Daniel orava, mais próximo ele estava com Deus. Então, quanto mais próximo ele estava de Deus, menos a Babilônia, menos o mundo, menos a corrupção estava nele. Sabe o que acontece? A luta é entre carne
e espírito. Então, quando você ora, você está se aproximando mais do espírito, você está alimentando o seu espírito. Então, quanto mais você se alimenta do espírito, mais você se afasta da carne, mais você enfraquece a carne. Então, se você não ora, você está alimentando a carne, infelizmente. E se a gente não ora, estamos alimentando a carne, aí na hora das decisões é a carne que vai decidir. Agora, quanto mais você alimenta o espírito, na hora das decisões você vai decidir pelo espírito. Então as suas decisões vão ser assertivas. Lembra que eu falei na aula passada que quem mais ora erra menos? Quanto mais você orar, o seu índice de erro vai ser menor. Por que isso? Exatamente por causa disso que eu estou falando. Porque quanto mais você está orando, mais você está fortalecendo o teu espírito. E quanto mais você está fortalecendo o seu espírito, mais você enfraquece a carne. Então, nas horas mais importantes que você deve decidir coisas importantes, se o seu espírito estiver falando mais alto, você vai ser mais assertivo. Se a sua carne estiver falando mais alto, maiores vão ser os seus erros. Então, Daniel, como eu disse na aula passada, ele não foi livrado na cova. Ele tinha sido livrado antes. Por quê? Porque Daniel vivia em oração, vivia em intercessão. Então, quando ele chegou lá na cova, ele orou e o Senhor já estava de prontidão para atendê-lo, porque sabia, ei, tem um servo meu ali, eu estarei com ele. E assim é com você. Quanto mais você ora nos momentos de dificuldade, mais sensível você está para o Senhor, mais perto o Senhor está de você, e aí mais próximo está de você superar qualquer dificuldade e conseguir vencer. Então siga o exemplo de Daniel. Jesus é o nosso maior exemplo, o nosso mestre. Como eu disse, os discípulos em nenhum momento chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, ensina-nos a pregar, ensina-nos como fazer sinais, maravilhas, ensina-nos a curar as pessoas. Não, os discípulos chegaram e falaram assim: mestre, ensina-nos a orar. Sabe por quê? Porque eles olhavam para a vida de Jesus e viam que Jesus só realizava todas essas coisas porque constantemente ele estava buscando a Deus em oração. Constantemente Jesus estava buscando um monte para orar. Constantemente Jesus estava orando. Então eles olhavam e viram que aquilo ali era o que havia de mais importante para Jesus. E graças àquilo ali, Jesus ele era próspero em todas as outras coisas que ele fazia. E assim é com você. Quanto mais você orar, mais perto você estará de Deus, e o seu índice, a sua margem de erro será menor. Então, eu ouvi um pastor dizendo uma vez uma frase e eu achei muito legal e muito interessante, porque quando você ora, na verdade você está consultando a quem já viu o seu futuro. Tem muitas pessoas que buscam, pessoas que dizem ler as suas mãos, dizem ler seus pensamentos, jogando cartas, vão conseguir ver alguma coisa que vai acontecer na sua vida ou não. Queridos, quando você está orando, você está indo consultar aquele que é o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Então, quando você está indo orar a Deus, você está consultando quem já viu o seu futuro, é quem pode te ajudar em qualquer situação da sua vida. Então, não estou falando aqui de religiosidade, mas o que eu estou falando aqui é de intimidade, porque quanto mais intimidade você tiver com seu Pai, com seu Deus, mais Ele vai poder te direcionar para o caminho correto. Nós, pais aqui da terra, nós terrenos, eu como um pai, eu sempre vou direcionar a minha filha, os meus filhos, para um caminho correto, para o caminho que eu penso ser o certo, só que eu sou falho. Eu não consigo ver o futuro, eu não consigo ver lá na frente, mas Deus, Ele consegue, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então, Deus, Ele sabe corretamente para onde você deve ir. Então, por isso que você deve buscá-lo em todo o tempo. E aí, queridos, quando o dia ruim chegar na nossa vida, assim como Daniel, eu vejo, por exemplo, dos amigos dele. Daniel sempre foi uma influência muito positiva para os colegas dele. E aí Sadraque, Mesaque e Abednego, naquela tão conhecida situação da fornalha, quando o rei ele cria uma estátua e queria que todos adorassem aquela estátua, e aí eles se negam a adorar porque eles adoravam ao Deus
Todo-Poderoso, nosso Deus. E aí eles viam em Daniel esse exemplo, eles seguiam, eles abdicaram também de todas as situações, de todos os banquetes, os manjares que a Babilônia poderia oferecer. E aí eles buscavam a Deus também, eles buscavam essa conexão, essa intimidade. E quando a dificuldade chegou, quando eles enfim foram lançados na fornalha, eles não estavam sozinhos. Quando o rei olhou assim: ei, peraí, não foram 3 que nós lançamos? Por que tem 4 ali? E aquele ali, o quarto, ele tem a aparência do filho que dizem ser o filho do homem. E aí, queridos, eles não estavam sozinhos. E assim é com você. Daniel na cova dos leões também, ele não estava sozinho com os leões. Quando os leões estavam ali famintos para devorar Daniel, Deus mandou os anjos dele para virem fechar a boca dos leões. E assim acontece com você, se você está conectado com Deus, quando você é lançado na fornalha, você não está sozinho. Deus, ele está junto com você lá. Ele não permite que nenhum fiozinho do seu cabelo seja torrado, seja queimado. Quando você é jogado na cova dos leões, os leões estão vindo famintos. Os anjos de Deus vão e fecham a boca dos leões para não te devorarem. Assim é você, quando você realmente busca essa intimidade, está sempre em oração com Deus. Coronavírus está aí, mas se você está firme com Deus, buscando em oração, você pode pegar o coronavírus, você pode não pegar o coronavírus, podem vir outras situações, mas se você estiver conectado com Deus, Ele está com você, e você vai passar por isso, mas não sozinho, Ele passa contigo. Quem aqui nunca passou por situações que quando vocês entraram, quando estava tudo bem, tinham muitos amigos, muitas pessoas próximas a vocês, mas quando vocês chegaram numa dificuldade, nós ficamos praticamente sozinhos. São poucas pessoas que realmente estão para nos ajudar, muitas vezes até pessoas próximas nos abandonam, mas Deus nunca te abandona. Então se firme nele, busque, queira isso. Queridos, o dinheiro ele é bom sim, claro, o dinheiro paga muita conta. Ter amizades aqui com pessoas é muito bom, ter uma casa é muito bom, mas se você não tiver Deus, você não tem nada. De uma hora para outra você pode perder tudo. Só não perca a sua fé, não perca o Senhor, queira sempre que Ele esteja com você, e aí você vai passar por qualquer situação. Paulo e Silas na prisão, eles, quando estavam presos lá, numa dificuldade, o que eles começaram a fazer? Orar e cantar louvores. E a gente sabe o que aconteceu. As portas da prisão não se fecharam, elas se abriram para eles. Então, quando você se vê encurralado, vocês continuarem buscando, orando em todo o tempo, tendo o Senhor com vocês, vocês não precisam temer, porque o Senhor vai te livrar, o Senhor vai te ajudar e vocês vão passar por tudo isso. Tiago, já estamos encerrando, queridos, e eu quero ler com vocês Tiago, a Epístola de Tiago, capítulo 1, versos 5 e verso 6. Epístola de Tiago 1, 5 e 6, que diz bem assim, ó: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Provérbios, principalmente Salomão, um dos maiores sábios que já existiram aqui nessa terra, dá muitas instruções que nós devemos buscar sabedoria. Salomão aprendeu isso com seu pai Davi. E aqui o apóstolo Tiago ele está falando exatamente sobre a sabedoria. Que se algum de vocês quer sabedoria, porque na hora das decisões a gente precisa ter sabedoria para tomar a decisão acertada, decisão assertivas. E essa sabedoria só vem do alto. Então, se você quer sabedoria, peça a Deus e Ele vai te dar livremente. Só que você tem que pedir, você tem que buscar. Porque o que acontece? Aí o versículo 6 falou sobre isso. Peça, porém, com fé. Então, queridos, as nossas orações, eu quero fazer uma observação aqui. As nossas orações não têm uma liturgia correta, uma forma correta. Não tem, se tem que ser assim. Eu tenho que falar bonito. Eu tenho que... eu já vi testemunhos de pessoas, por exemplo, que acordavam cedo para orar, colocavam um terno e aí iam orar. Queridos, usos e costumes não tem uma regra para isso, mas uma coisa que é regra aqui é oração com fé.
Se você não estiver orando sem fé, não adianta. Não adianta, porque não vai dar certo. Então você precisa acreditar. Por mais que a sua fé esteja pequena, por mais que você precisa intensificar mais, mas você tem que ter fé. Você tem que buscar com fé, porque a fé é uma convicção, é a firme certeza daquilo que não se vê, daquilo que não se espera. Então crer em Deus, alguém que a gente nunca viu, é difícil, mas tenha fé, acredite que Ele realmente exista. E aí, o que vai acontecer? Todas as coisas tudo que Ele tem para você vai se cumprir, vai se realizar. Porque quando você não ora com fé, quando você não tem essa convicção de que Deus está no barco, conduzindo o seu barco no controle, exatamente o que Tiago escreve aqui. Nós somos como a onda do mar, está lá no final do versículo 6. Somos semelhantes à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, quando a gente não tem essa fé, quando a gente não tem essa convicção, quando a gente não tem essa confiança, entrega realmente o nosso caminho ao Senhor, busca conexão em oração com Ele, nós somos como a onda do mar. Como o vento sopra, nós somos levados por essa direção do vento. Então, na primeira turbulência, na primeira dificuldade que vier sobre a sua vida, você vai ser levado por essa dificuldade. Se vier uma onda positiva, você vai ser levado por ela. Então a gente vai ficar nesse balanceio. Não permita isso. Tenha fé realmente que Deus está com você. Busque Ele em oração e aí você vai ver como você vai ser próspero aqui nessa terra, porque o Senhor está com você. Eu encerro contando uma pequena história para vocês. Algumas semanas atrás, eu estava saindo do trabalho, isso já era mais de meia-noite, então eu estava no caminho da minha casa, vindo para minha casa, voltando do trabalho, e em um determinado momento da estrada, meu telefone ele toca, e aí quando meu telefone tocou era minha esposa, Sara, e a nossa filha Júlia, ela tinha caído da cama à noite dormindo, e ela estava chorando muito, ela estava gemendo, ela estava com muita dor, e a nossa preocupação era dela ter quebrado algo. E queridos, imagine você na estrada, voltando para casa, a estrada ela parecia que ela ficava cada vez mais longa, e eu não chegava nunca em casa, e eu preocupado, e aí eu já comecei a ficar desesperado, e quando a gente fica desesperado, o nosso organismo, o nosso corpo começa a sentir isso, e aí quando o Senhor começou a ministrar no meu coração, descanse em mim, porque eu estou cuidando dela. Porque em todo tempo eu estou sempre orando pela minha família, eu estou sempre buscando essa conexão com Deus. E eu comecei a descansar com o Senhor. Quando eu cheguei em casa, eu já não estava tão desesperado. Claro que o meu coração, como pai, ele fica preocupado, mas eu estava confiando que Deus estava no controle. E aí quando eu cheguei, a Júlia estava gemendo de dor. E em meio a essa pandemia do coronavírus, eu pensei em ir no hospital agora. Mas enfim, vamos, e aí fomos. E o tempo todo o Senhor ministrando ao meu coração, eu orando no meu espírito, e o Senhor, cuida dela, Senhor, cuida dela, eu sei que o Senhor está cuidando, e o Senhor realmente Ele cuidou. Graças a Deus a minha filha Júlia não quebrou nada, graças a Deus foi um susto, ela ficou um pouco dolorida, mas nem um arranhão, queridos, nem um roxo, nada aconteceu com ela. Graças a Deus hoje está bem, está correndo, brincando do jeito que a gente conhece a Júlia. E por que eu estou contando isso? Porque a oração, você pode realmente se ajoelhar, entrar, é até bom que você tenha o seu momento secreto com Deus, ajoelhar, vá para um quarto, feche a porta, ore ao Senhor. Mas se você estiver num ônibus, indo para o trabalho, se você estiver no seu trabalho, se você estiver na escola, não necessariamente você precisa, para estar em comunhão com Deus, ajoelhar e orar ali. Você pode no seu espírito estar em oração, conectado com Deus. Então o que eu quero ensinar para vocês com essa série é que em todo momento você deve estar conectado com Deus, porque quanto mais próximo, mais você fortalece o seu espírito, e quanto mais você fortalece o seu espírito, mais você enfraquece a sua carne e menos erros você vai cometer na sua vida. Então, queridos, que realmente essa série ela possa ter falado profundamente ao seu coração, e que a partir de hoje você seja uma pessoa de oração, uma pessoa reconhecida, assim como Daniel, que tiveram que jogar ele na cova dos leões, mas ele preferiu ser lançado na cova dos leões do que perder a maior conexão que ele tinha com Deus, que era a oração. Então não importa o que as pessoas vão falar de você, mas que você seja reconhecido como uma pessoa de oração. E aí, o que acontece? Vocês não vão ser reconhecidos pelos erros que vocês cometem, mas vocês vão ser reconhecidos pelas conquistas que o Senhor ele vai dar para vocês, as conquistas que o Senhor vai trazer na vida de vocês. Vamos orar neste momento? Feche os teus olhos aí onde você está e vamos orar.
Querido Deus, nós tivemos aqui, ó Pai, estamos finalizando esta série tão abençoada, Deus, que fala realmente da nossa maior conexão que temos contigo, que é a oração. Então nós te agradecemos por esse tempo de qualidade que podemos aprender aqui um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante. E Deus, que em nome de Jesus fiquemos reconhecidos como pessoas de oração, ó Pai, pessoas que oram, pessoas que buscam o Senhor em tempo e fora de tempo. E Pai, que possamos fortalecer cada vez mais o nosso espírito e que a carne seja enfraquecida, ó Deus, para que em nome de Jesus possamos a cada dia tomar as direções acertadas na nossa vida, direcionadas pelo Senhor, que possamos estar cada vez mais sensíveis à sua voz, Senhor. Muito obrigado, abençoe cada família que está nos acompanhando, cada vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, muito obrigado por participar conosco de mais esta aula. Na semana que vem iniciaremos uma nova série, então fique ligado nas nossas redes sociais, que em breve vamos estar anunciando qual será a série. E a partir de hoje, coloque em prática a sua vida de oração. Tenha o seu momento secreto com Deus. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor, que transcende todo o entendimento, esteja com você, com a sua família, com a sua casa, em nome de Jesus. Tchau, tchau e até a próxima aula.